Então, como informado no início do primeiro bloco, nós trataremos também da poesia de um português que muito jovem veio morar em Angola e se apaixonou pela terra. Principalmente nós veremos pelas curvas, né, das negras africanas. Então ele chamava-se Tomás Vieira da Cruz e viveu entre 1900 e 1960. Era farmacêutico, aliás, assistente de farmacêutico, e no tempo livre ele se dedicava a ler. Gostava muito de ler poesia e começou a traçar os seus primeiros versos ainda muito jovem. Com apenas 24 anos, partiu para Angola, né, onde viveria até quase o final da vida. Ele só voltou a Portugal quando já estava bem doente e faleceu aos 60 anos de idade. Então, ele em Angola dirigiu jornais, o jornal Mocidade foi um deles, né? Além de escritor, foi também músico e jornalista, ok? E deixou um filho que também foi escritor, Tomás Jorge Vieira da Cruz, que inclusive contribuiu para a criação da União dos Escritores Angolanos. A instituição foi muito importante para que a literatura nacional angolana florescesse, né, e ganhasse tônus, né? Nascesse e se fortalecesse. Ok? Entre as obras que Tomás Vieira da Cruz escreveu estão Kissange, Saudade Negra, é um livro só, Kissange, Saudade Negra, de 1932, Vitória de Espanha, de 39, Tatuagem, de 1941, Casumbi, de 1950, Cinco Poesias da África, também de 1950, e após a morte dele foram publicadas Poesia Angolana de Tomás Vieira da Cruz, uma antologia reunindo vários poemas dele, e Kissange, que é de 1971. Ok? Sobre as marcas da poesia de Tomás Vieira da Cruz. Antes de qualquer coisa, é bom que lembremos que nós estamos falando de uma literatura colonial. Portanto, por mais amor que ele tivesse por Angola, as circunstâncias da época o levavam a direcionar a poesia dele no sentido de fortalecer a visão do colonizador. Então, uma coisa muito interessante na poesia dele é a rima que ele faz com palavras africanas com palavras portuguesas. Inclusive, esse esforço dele pode ser visto como uma metáfora, como uma representação da próprio o projeto literário dele, o projeto escritural do autor, era tentar conciliar essas duas culturas, né? Então, quando ele rima uma palavra africana com a palavra portuguesa, por trás disso há todo um projeto, né, de pacificação. Observem que os africanos sofriam, eram oprimidos, tinham as suas terras roubadas, tomadas, né, pelo colonizador. E, no entanto, temos um autor que procura a pacificação, né? Ele vai evitar ao máximo esse discurso de denúncia, ok? Como eu falei também, uma boa parte da poesia dele é de elogio à mulher negra. E aí cabe uma pausa para a reflexão, né? Numa perspectiva feminista, quer dizer, olhando a partir desse ponto de vista crítico, o que ele fez, por melhor intenção que tivesse, né, foi exatamente a colonização do corpo feminino. Por que assim? Quando ele exalta a mulher, ele exalta a partir do que os olhos veem. A mulher negra é, sobretudo, um recreio para as retinas do europeu, né? O europeu branco, que chega e vê aquelas mulatas, né, cheia de curvas, né? Então, ele rapidamente é atraído pela sensualidade delas. Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui durante a colonização. O colonizador português
não tinha pejo, não tinha nojo, não tinha vergonha de se deitar com as negras. O que ele não fazia era assumir os filhos que nasciam dessa relação com as escravas. Então, quando Gilberto Freire fala de uma democracia racial, porque lá, por exemplo, nos Estados Unidos, os colonizadores evitavam, né, se deitar com os escravos, o nosso não tinha isso. Na verdade, o que ele queria era usufruir do que o negro pudesse dar, seja a mão de obra do escravo, seja a culinária deliciosa que a África trouxe para cá, seja o corpo, né, sensual das negras. Do mesmo jeito, por mais que ele enalteça a beleza feminina, é apenas algo que se limita à casca, ao adorno, né? Você não tem propriamente um elogio do caráter da negra, da sua capacidade de resiliência, de luta, nada disso. É basicamente um louvor da beleza, né? Do adorno, do enfeite. Então, numa perspectiva feminista, nós veríamos aí a colonização do corpo feminino. Apesar de ele evitar esse discurso mais politizado, nós temos poemas como O Colono, em que é clara a apologia que ele faz ao colonizador. O branco é o protagonista do poema, nós veremos daqui a pouco, tá? E ele vai, esse é um ponto positivo a ser destacado, vai trazer elementos da cultura, né? Da cultura africana, a música, a dança, não é? O colorido, né? A alegria, tudo esses elementos da cultura angolana ele vai trazer. Esse é um ponto muito forte que você não viu, por exemplo, em Maia Ferreira, que era angolano, né? E aqui nós temos um português e, no entanto, apaixonado pela cultura local. Então nós temos esse poema que eu acho muito bonito, chamado Kissange. O Kissange, gente, é uma espécie de lira de dedo, né? É um instrumento que é um instrumento pequeno que você põe na palma da mão. Ele tem uma caixa de ressonância como um violão e tem uns filetes metálicos. Você vai com o polegar tocar, roçar, né? Esses ferrinhos, eles produzirão um som. Então é uma espécie de lira selvagem, como ele chama no poema, né? Então vamos lá, Kissange, Saudade Negra. Não sei por estas noites tropicais o que me encanta, se é o luar que canta ou a floresta aos ais. Não sei aqui neste sertão de música dolorosa, porque a música é triste do Kissange, qual é a voz que chora e chega ao coração? Qual o som que aflora dos lábios da noite misteriosa? Sei apenas, isso é o que importa, que a tua voz, dolente e quase morta, já mal a escuto por andar ausente, já mal escuto a tua voz dolente. De quem seria a pessoa de que ele fala aqui? A tua voz quase morta já não escuto. Seria da amada ou seria do instrumento? Dolente, a tua voz luena, luena é uma palavra africana, lá do distante mojico, ou mochico, outra palavra africana, que disponho e crucifico, palavra portuguesa, nesta amargura morena. Então ele rimou luena com morena, mochico com crucifico. Então palavras africanas rimando com palavras portuguesas. Que é o destino selvagem de uma canção em que tange, por entre a floresta virgem, o meu saudoso Kissange. Então ele constrói o poema como se estivesse distante da África, lembrando deste instrumento musical, né? Esse instrumento musical é que o faz recordar da África querida. Kissange, fatalidade deste meu triste destino. Kissange, negra saudade do teu olhar diamantino. Kissange, lira tangentia,
cantando o sol e o luar, e chorando a nostalgia do sertão por sobre o mar. Essa expressão, esse primeiro verso, Kissanji Lira Gentia, é muito emblemático. Notem, ele vai descrever o Kissanji usando para descrever um instrumento europeu. E nessa comparação, o instrumento angolano é colocado no nível inferior, porque ele chama de lira selvagem. Então, primeiro, o verso nos fala que o destinatário do poema dele era o europeu. O europeu, para entender o que é Kissanji, o que Kissanji é, ele utiliza, o autor, um elemento da cultura do leitor. Segunda questão é que ele coloca a cultura africana abaixo da europeia, porque existe a lira europeia, existe o Kissanji, que é uma lira selvagem. Então, a cultura versus a natura, ok? E aí ele mostra uma coisa muito interessante, que é esse Kissanji indo com os negros nos navios tumbeiros, assim chamados navios que transportavam escravos. Indo mares afora, mares bravos, em noite primaveril, acompanhando os escravos que morreram no Brasil. Não sei, não sei, neste verão infinito, a razão de tanto grito, se és tu, ó morte, morrei. Mas deixa a vida que tange, exaltando as amarguras e as mais tristes desventuras do meu amado Kissanji, né? Então, muito interessante isso, o instrumento como metáfora da cultura, né? E ao mesmo tempo um símbolo do sofrimento, né? Da tristeza do negro que foi arrancado da sua terra para ser escravizado. Aqui eu vou trazer para vocês, gente, um poema. Só um minuto. Acabei aqui clicando errado. Então eu vou trazer aqui para vocês um poema em que nós veremos a questão da exaltação da beleza da negra. Filha de branco que morreu na guerra e de uma preta linda do Libolo. O teu olhar até de noite encerra todo o luar das lendas do Catolo. Ó flor estranha, já não tem consolo a tua mágoa, a tua dor na terra. Ó flor estranha no febril capolo, neta de um soba que perdeu a guerra. Então ela é, na verdade, uma mestiça, filha de branco com negro. Até agora nós temos a exaltação apenas da beleza. Tanto a mãe dela é uma preta linda do Labolo, como ela também, até agora, só se decanta a beleza, né? A beleza do luar, a beleza do olhar, que é como as noites de lua, né? E ele a chama de ó flor estranha. Essas descrições vão aparecer em vários poemas dele, não a mesma, mas ele vai usar palavras, né? Que tentam dar a tradução do estranhamento, né? Então, uma marca da literatura colonial é exatamente o exotismo. Pegando a palavra e quebrando em duas. Ex, fora. Ótico, olho. O exótico é aquilo que está fora do olho. Eu descrevo algo que não está no meu redor, que não pertence à minha cultura. Então, imagina você passar uma semana entre os esquimós, quando você vai relatar a tua experiência, vai ser uma descrição marcada pelo exotismo. Você vai flagrar exatamente aquilo que é estranho na cultura dele em relação a nós. Por exemplo, vocês sabiam que o esquimó, quando ele mata uma foca, a primeira coisa que ele faz é comer o fígado da foca cru? Por que ele faz isso? Porque não há planta ali, tudo coberto de neve. Então a única fonte de vitamina C é o fígado cru, tem que ser cru, da foca. Porque com isso vai evitar as doenças, né, causadas pela ausência de vitamina C. Alguém me disse há muito tempo que o esquimó tem o hábito de ceder a mulher para que o visitante durma com ela, no sentido de os corpos ficarem em contato e assim haver uma troca de calor. Eu não sei se é verdade,
mas tem alguma razão de ser, não é? Um local muito frio, ter alguém para aquecer teu corpo, não é? Então eu trouxe esse exemplo para mostrar o que é o exotismo. É você ir direcionar-se para cima daquilo que é estranho, que não faz parte da tua cultura. Então quando ele chama a musa, ó flor estranha, né? Por que estranha? Se fizesse parte ele daquela cultura, né? Mas ele é um estrangeiro. A palavra estrangeiro e estranho não são vizinhas, né, morfologicamente à toa, né? Então, uma flor estranha, ele vai usar muitas expressões como essa, não é? Trazendo um adjetivo que relativiza, né, a beleza, ou que ele posiciona em outro extremo a personagem que ele está decantando. É diferente, por exemplo, das princesas das fábulas europeias, né? Das musas dos romances românticos da Europa. Então ele chama de flor estranha. Estátua ardente em bronzeadas chamas. Olha aí, toda a expressão é toda ela marcada pelo exotismo. Estátua ardente em bronzeadas chamas. O que ele está trazendo para nós? O ardente da sensualidade. Bronzeadas chamas da cor da pele. Que tentação e perdição derramas por sobre a história negra. Quase finda. Neta de um Soba, que acabou chorando. Soba é o chefe de uma tribo, né? Espécie de rei, pequeno rei. Neta de um Soba que acabou chorando. Filha de branco que morreu lutando. E de uma preta, tristemente linda. Então o Soba chora, atitude passiva. O branco morre lutando, atitude heróica, atitude ativa. Então nesses detalhes é que vão se evidenciando a questão do colonialismo, né? A marca colonial das letras do período. Só para finalizar, eu vou trazer o poema que prometi para vocês, Colono, que vocês vão ver como o branco que sai lá da Europa e vem para a África é visto como um herói, ou como um Marte. Essa era a visão que os colonizadores tinham de si mesmo, né? Eram pessoas que deixaram o conforto do seu lar para trazer a verdadeira religião, ensinar técnicas melhores, mais avançadas de cultivar o solo, né? Ensinar as letras, tudo isso. Era um benfeitor da humanidade. Através dessa autoexaltação, o colonizador escondia as contradições de alguém que roubava as terras do negro, alguém que chicoteava o negro e obrigava-o a trabalhar como escravo, não é? Levava as riquezas da terra. Essas coisas eram postas debaixo do tapete para que o retrato do herói se sobrelevasse. Então vamos ver como é que ele nos retrata e representa esse colono. A terra que lhe cobriu o rosto e lhe beijou o último sorriso, foi ele o primeiro homem que a pisou. Ele venceu a terra que o venceu. Ele construiu a casa onde viveu. Ele desbravou a terra heroicamente, sem um temor, sem uma hesitação. Terra fecunda que lhe deu o pão e lhe floriu a mesa de tacula. É uma madeira local. Mas quando olhava a imagem pequenina, senhora da boa viagem, que a mãe lhe pôs ao peito à hora da partida, o homem forte chorava. Então, o homem forte, né? Aí vocês têm os adjetivos. Chorava vai demonstrar não fraqueza, mas sensibilidade. A perspectiva do colonizador vai também se insinuar aqui através da referência à Senhora da Boa Viagem. Ele não vai falar dos orixás, né? Ele não vai falar dos deuses locais. Ele vai falar do santo católico. Foi arquiteto e foi também pintor, porque pintou de verde a sua esperança, esculpiu na própria alma um sonho enorme. Por isso foi também grande escultor. Foi genial artista e mal sabia ler. O que aprendeu foi Deus quem me ensinou, lá na Floresta Virgem, imensa catedral, onde tantas vezes ajoelhou. Então observe que ele não é só um herói político, é também um herói da fé. Viveu a vida inteira olhando o céu, a contar as noites, da lua nova à lua cheia.
E o sol do meio-dia lhe queimou a pele, o corpo todo e até a alma pura. Foi médico na doença que o matou. Ao homem ignorado e primitivo, que derrubou bravios matagais e junto deles caiu. Então aqui há uma separação entre o personagem que está sendo exaltado e o homem ignorado e primitivo, que é o nativo. Como cai árvores sacrificadas à abundância dos frutos que criaram. E a primeira mulher que amou e quis foi sua inteiramente, e era bela e negra, tal qual seu destino. E ela o acompanhou como a mais funda raiz, acompanha a flor de altura que perfuma as mãos cruéis de quem a arrancou. Foi o primeiro em tudo, na dor e no amor, na honra e na saudade, porque nunca mais voltou. Então ele, aquela moça que se coloca a serviço dele, né? Ele vai ser o primeiro a amá-la, né? Ela era virgem. E nas terras de toda gente, de ninguém, estranha criatura, e foi sua também a primeira sepultura. Então o retrato do colonizador é um retrato todo ele marcado pela exaltação. Em nenhum momento ele vai mostrar as contradições do processo de colonização, não é? Aqui eu mostro vocês, quando passarem as vistas pelos slides, gente, eu coloquei há muito tempo nos slides uma foto de um negro lendo um livro com um colar, com um crucifixo aqui. Sempre quando nas aulas presenciais eu pergunto, como é que vocês leem essa foto dentro do contexto que nós estamos discutindo, né? Então, tanto ao colar, que tem uma cruz, como também um terço que está enrolado no braço, representam, lembram, nos fazem lembrar ou remontam aos colares, né? Com os grilhões com os quais os negros eram presos. Então o livro ele está lendo é uma herança boa, benéfica que ele teve com o colonizador. Ele aprendeu a ler e a escrever. Mas a que custo? O crucifixo não simboliza a religião dos seus antepassados, é a religião do colonizador, né? Então é uma foto interessante que eu coloquei para vocês. Então, gente, com este poema nós encerramos o segundo bloco da nossa quarta